Queridos irmãos, paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Quem está feliz aí, diga amém. Eu estou e quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho do obreiro do apóstolo Paulo, que ele era médico. Eu coloco mais agora. Abra no Evangelho do médico. Não acredito que você está olhando para mim, não. Capítulo 18, do 1 em diante. Evangelho do médico, capítulo 18, versículo do 1 em diante. Evangelho segundo escreveu Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo 18, versículo do 1 ao diante. Domingo tem escola dominical, a partir das 9 e pouco já começa. A parábola do juiz iníquo, versículo 1 ao versículo 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Você pode dizer amém por isso? Nós vamos orar, mas para aproveitar a oração, estamos falando de oração também. Eu quero oferecer esse culto em ação de graças. Exatamente hoje, dia 26 de novembro, estamos eu e minha esposa fazendo 11 anos de casamento. Você pode dizer amém por isso? Pronto, 17 anos aqui, o nosso obreiro aprovado. A nossa irmã Leninha, 17 anos amanhã. Então nós iremos orar, agradecendo a palavra, e vocês oram por nós aqui, esses casais aqui que estão em festa. Amém? Oremos. Soberano e eterno Deus, te louvamos, te agradecemos por esta noite, pela tua bondade, infinita misericórdia sobre a nossa vida. Queremos te agradecer pela tua palavra, pela tua bondade, pelos casais, pelas bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, pela igreja do Senhor e a tua graça sobre nós. Nos abençoa através deste estudo. Fala conosco e glorifica o teu nome na nossa vida, em nome de Jesus. E você diz amém. Pode sentar. Vou pedir ao pessoal da mídia colocar o slide ali. Não, você dá certo. Vamos lá, toda a igreja, repita comigo o título deste estudo. Ficou feio, vamos de novo. E agora, para ficar perfeito, vamos lá. Esse estudo é baseado no tema dado pelo nosso pastor,
que durante semanas a igreja está estudando sobre oração, tema importantíssimo, a essência da nossa respiração espiritual, e nós iremos, nós iremos estudar esses 5 pontos nesse estudo. Iremos aproveitar o tempo, e eu preciso de pessoas corajosas e bíblicas para abrir a Bíblia, ler os versículos que a gente vai pedir, porque nós precisamos aproveitar a oportunidade para trabalhar sobre o tema oração, visto que nós só falamos de vitória o tempo todo, mas oração a gente fala muito pouco. Então, vamos lá. Só as mulheres. Primeiro ponto, a gente vai estudar o quê? Eu sei que é o óculos, né? As irmãs. Mas vamos de novo, as mulheres. Primeiro ponto. Os homens, segundo ponto. Quem tem menos de 50 anos, terceiro ponto. Quem tem mais de 50 anos, quarto ponto. Quem é crente, quinto ponto. Isso é o que nós tentaremos trazer para os irmãos hoje, sobre a questão da oração. E você vai me ajudando, ficando em silêncio, dando glória a Jesus e folheando a Bíblia Sagrada. Na nossa introdução está escrito: a oração é o fôlego da vida espiritual. Quando deixamos de orar, não apenas deixamos de falar com Deus, mas abrimos espaço para fraqueza, enganos, perda de direção e distanciamento espiritual. A falta de oração não é apenas a ausência da prática, é a ausência do relacionamento que sustenta toda a vida cristã. Por isso, entender os prejuízos de não ter uma vida de oração é essencial para despertar um novo compromisso com Deus. Olha que coisa importante. E o nosso primeiro ponto, eu gostaria que você abrisse a Bíblia aí, em 1 Samuel 12, 17 a 24. Esse texto é mais longo, eu vou ler, e os mais curtos os irmãos vão ler. Vai abrindo aí nos versículos que tem posteriormente aí. Primeiro ponto, negligenciar a oração é pecado. 1 Samuel 12, 17 ao 24. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos seus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveite e tampouco vos podem livrar, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e serviu fielmente de todo o vosso coração,
pois vede quão grandiosas coisas vosso Deus fez, né? Deixa eu procurar aqui, achei. Depois que inventaram o sentir de Deus, Deus está sentindo coisa muito estranha na igreja. Uma frase utilizada muitas vezes para manipulação: estou sentindo de Deus de não orar, estou sentindo de Deus de não ir para o culto, estou sentindo de Deus de não estudar a Bíblia, estou sentindo de Deus de pedir demissão do emprego, estou sentindo de Deus de ficar só na igreja de manhã, de tarde, de noite, cantando o tempo todo. Isso são frases malignas inseridas pelo próprio diabo por falta de discernimento, já por falta de uma outra coisa que nós estamos estudando hoje, que é chamado de oração. O povo de Deus está com inveja do mundo aqui, querendo ter um rei. O governo deles é teocrático, ou seja, Deus está governando, falando com alguém, e eles, não, eu senti de Deus de ter um rei como as outras nações têm. Samuel se entristece, fala com Deus, que também está triste, mas Deus diz, não, Samuel, deixa, eu vou dar um rei do jeito que eles merecem, porque eles querem ser alto, bonito, musculoso e inteligente. Tudo isso está em Saul, porém é só aparência. Ele é rebelde, desmantelado, insubmisso e soberbo. Então, todas as vezes que nós deixamos de lado o consultar a Deus e colocamos um sentir e nos baseamos no instinto, vai dar errado. É tão simples esse conselho e indicação. Fale com Jesus. Olha como é simples isso. Fale com Deus ou pergunte a Jesus. Será que eu congrego aqui esse ano que vem? Será que eu moro nesse bairro o ano que vem? Será que eu fico nesse emprego o ano que vem? Será que eu vou doar as minhas roupas que eu não gosto mais o ano que vem? Por que não falar com Deus? Nós temos o livre-arbítrio. E você vai na loja comprar a sua roupa amarela ou azul. Você escolhe a cor que você quiser. Mas se você falar com Deus, aí Deus vai dizer a cor que Ele quer. Porque nós somos livres. Aí Deus vai dizer, compra azul, que é da Assembleia. Aí você vai lá e compra azul. Quem está me entendendo, diga amém. Samuel mostra que ele é um homem de oração desde criança e diz, eu vou orar. E Deus vai mandar trovões, só para confirmar como vocês têm andado errado. O povo teme a Deus. Samuel vê a misericórdia de Deus, mas ele, como sacerdote, diz, eu não posso de maneira alguma deixar de orar por vocês, porque essa é a minha obrigação. Então, nosso primeiro ponto fala sobre negligenciar a oração, e negligenciar a oração é pecado. Negligenciar a oração é pecado. Quando nós amamos alguém, eu amo a minha esposa e ela me ama, você ama o seu cônjuge e ele lhe ama, se eu passar por ela e não falar com ela, que amor é esse? Ela está na rua fazendo alguma coisa, eu não sabia onde ela estava, então passo por ela, não vou falar com ela não, eu vou virar o rosto. Será que com Jesus também não acontece a mesma coisa? Como nós abrimos a boca e dizemos, Ele é o Deus Todo-Poderoso, só que nós não falamos com Ele. O nosso entendimento de orar, ele está tão travado e tão ultrapassado, que nós estamos lá no tempo de Salomão, que Deus ouvirá as orações que são feitas neste lugar, não é neste lugar, é lá em Israel. Deus ouvirá as orações que foram feitas neste lugar, Então, se você ora apenas aqui neste ambiente, me permita dizer, você está se desviando da presença de Deus. Você está longe de Jesus. Se a sua expectativa é, eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho que orar, você perdeu de orar tomando banho, perdeu de orar vestindo a roupa, perdeu de orar vindo no caminho, perdeu de orar conversando com os irmãos, perdeu de orar de joelho e agora está me ouvindo e nem está orando. Você pode dizer amém? Vai apertar mais um pouco, aí depois termina bem alegre. Você vai ver, sempre é assim. Mas tem que apertar. Negligenciar a oração rompe a comunhão com Deus. Quem pode ler para a gente aí? Tiago 4:8.
Sempre eu vejo isso, eu levo para o trabalho uma garrafa de café, né? Estou tomando um café e sobra um pouco de café na xícara lá, né? Aí eu vou na pia, coloco, abro a água e a água da pia enche a xícara e fica tudo branco. O café sai todo. Assim é a oração. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós purificamos as nossas mãos. Quanto mais nós damos glória, nós aprendemos a dependência. Quanto mais nós apresentamos o mundo, nós intercedemos. Quanto mais nós amamos os não crentes, amamos quem está nas religiões perdidas e apresentamos eles a Deus, nós automaticamente estamos inserindo o amor de Deus no nosso coração. Não é algo automático de unção, que a gente tem esse costume de unção, né? Eu vou na igreja receber a unção. Ore, você vai receber ela em casa, debaixo da cama, fazendo exercício físico, assistindo Chaves. Você vai estar em casa a qualquer momento, fazendo o que for, mas está ligado com Deus, e Deus vai te encher da graça e do poder do Espírito Santo. Negligenciar a oração demonstra incredulidade. Hebreus 11:6. Quem lê? Aquele que se aproxima de Deus tem que se aproximar com fé. Nós estamos na igreja, somos religiosos, e alguém aqui diz, vamos orar por fulano, né? Aí todo mundo diz, amém. E quem está no microfone começa a orar, e eu tenho certeza que mais de 50% das pessoas não estão orando. Elas estão de olhos fechados, só para participar, de olho fechado, estão conversando, não oram pela pessoa, não gostam da pessoa também. Eu quero lhe dizer uma coisa sincera e direta. Se você não gosta de alguém, seja inimigo do seu próprio coração e comece a orar por aquela pessoa que você não gosta. E como eu citei o versículo aqui, Deus vai purificando a tua alma. E essa coisa negativa vai saindo de dentro de você e você começa, mas eu até estou gostando dessa pessoa agora. O que foi que aconteceu? É a oração que está purificando o nosso coração, que é malicioso e mau. Você pode dizer amém? Está até tranquilo agora, né? Negligenciar a oração gera fraqueza espiritual. Lucas 22:40. A dica de Jesus aí é, ore para não entrar nessa situação. Ele não está dizendo ore para que você não peque. Claro que esse é o prejuízo maior. Mas é antes disso. Ele está antevendo a situação, está dizendo, quando você ora, você está protegido e você evita entrar na situação de crise, em que vai vir a tensão na sua vontade, no seu desejo, para que depois você seja seduzido e peque. Entrar na tentação é entrar no círculo que pode levar você ao pecado. Paulo, em 1 Coríntios 10:13, ele diz, não vos sobreveio tentação senão humana, ou seja, é possível resistir. Mas Deus, Ele nessa situação, Ele faz com que a gente receba força e receba um escape de Deus, para até da tentação a gente sair ileso e sair santo e dando glória a Jesus. A irmã disse aleluia ainda. Você pode dizer amém? Vamos lá. Quando nós negligenciamos a oração, nós rompemos a comunhão com Deus. Quando nós negligenciamos a oração, nós demonstramos incredulidade. E nós oramos por alguém que está doente, crendo que um dia Deus vai curar ela. Eu oro para Deus curar agora. A cura é com Deus, não tem nada a ver comigo. Mas eu oro para que Deus cure a pessoa nesse exato momento. Quem crê nisso? Então receba a cura aí agora, em nome de Jesus. Não existe oração forte. Existe um Deus que ouve as orações. E Ele não é forte, Ele é simplesmente o Deus Todo-Poderoso. Olha que coisa maravilhosa. Glória a Deus por isso. Negligenciar a oração entristece o Espírito Santo. Romanos 8:26 e 27. As nossas fraquezas, porque não sabemos o
como nós não sabemos orar. Nós oramos: Senhor, me tira dessa situação. E o Espírito Santo lá em cima: tira não, deixa mais 2 meses. Senhor Deus, me tira dessa prova. Aí o Espírito Santo orando: não, tira agora não, porque não está capacitado. Falta ainda 2 anos e 7 meses. Deixa na prova. Nós sempre oramos, é lógico, colocando a nossa vontade. E Deus não impede isso. Pois o próprio Jesus Cristo disse: Pai, se for possível, afasta de mim. É a vontade de Jesus. Mas como Ele é espiritual e você também é, Ele diz: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quem deseja que a vontade de Deus seja feita, diga amém. Então glorifique a Deus por você estar sendo provado. Pois a Bíblia nos orienta a se alegrar nas provações. Porque as provações é o investimento para o crescimento. E o crente que ora, ele tem discernimento. Se o que ele passa nesse momento é um castigo ou disciplina, ou é uma provação, ou é apenas que ele está colhendo aquilo que ele plantou. Se você está sendo provado por Deus, se alegre e ore agradecendo ao Senhor. Se você está sendo disciplinado por Deus, se alegre e agradeça porque você é filho. Porque Deus só dá cascudo em quem é filho dele. Quem não é, ele não é pai, então não tem responsabilidade. Glória a Deus. Quem já foi castigado por Deus, levanta a mão. Deixa eu ver quem vai levantar a mão. Todo mundo? Oh, glória a Deus. Tem tanta gente que não foi castigada, não entendo isso. Nós somos sim. Uma palavra que está fugindo do nosso meio. Mas sempre quando Deus precisar colocar você no caminho, Ele vai dar um cocorote na sua cabeça. Sempre Ele vai fazer isso. E quando nós estamos no caminho, fiéis a Deus, Deus nos enche do Espírito e diz: continue. E quando nós saímos do caminho, Ele diz: volte. E quando nós estamos no caminho, vai que eu estou contigo. E quando a gente sai do caminho, eu não estou contigo, volta. Aí quando volta, simples isso. É simples entender isso. E o crente espiritual, ele entende isso. Negligenciar a oração impede respostas divinas. Quem pode ler Ezequiel 22, 30. Deus está simplesmente dizendo: eu não fiz porque ninguém me pediu. É isso que Ele está dizendo. Eu procurei alguém para interceder, mas não tinha ninguém. E muitas vezes nós estamos perdendo muito tempo. Nós estamos aqui em uma grande oportunidade. Orar pelas crianças que são vulneráveis. Orar pelas pessoas que estão perdendo o sentido da vida e desejando tirar a própria vida, já por falta da oração e por falta do discernimento. E a própria Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não que o justo venha resolver tudo. E nem que Deus vai fazer tudo que a gente pede. Porque Deus é pai e pai não faz tudo que filho quer. Quem manda é o pai. O pai sempre faz o que ele quer. Mas isso não impede que o filho peça. Quem está me entendendo, diga amém. Eu fui passear com meu menino, minha esposa. Eles lancharam, passearam, foram no parque. Se sentiram felizes. Quando a gente estava em casa, meu menino quase me emociona. Eu segurei assim para não chorar. Ele chegou, me abraçou, me deu um cheiro e disse: eu não quero te pedir mais nada, eu só quero te abraçar. Meu Deus do céu. 7 anos ele tem. Que coisa linda. Porque a correria é grande, muito tempo dentro de casa. Quando sai é igual aqueles cachorros loucos correndo, né? Eles brincaram, feliz, alegre. E ele veio me agradecer e me abraçou. Que coisa maravilhosa. Segundo ponto: não orar é desprezar o mandamento bíblico. Quem pode ler aí e abrir a sua Bíblia? Mateus. Deixa eu ler esse que ele é mais longo. Mateus 5, 44 a 48. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo?
E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Deus, ele não ama evangélicos ou cristãos. Deus ama todas as pessoas do mundo. Nesse momento, o satanista está invocando o diabo e Jesus ama ele igual ama você, do mesmo jeito. Nesse momento, pessoas estão profanando o próprio corpo e blasfemando o Espírito Santo, e Jesus pagou o preço pela cruz, na cruz, provando o seu amor para conosco, Romanos 5,8, e ele ama o mundo igual ama você. Você não é privilegiado, você foi um alcançado. E o objetivo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E nós estamos aqui como luz do mundo, como oradores, como pessoas que influenciam, dizendo: Jesus salva aquela pessoa, Jesus liberta aquela pessoa, Jesus transforma aquela pessoa. Só que infelizmente a gente está na igreja, a gente tem que criticar a gente, senão a gente não cresce, a gente estagna, né? Vamos criar uma tese. Tese é uma história que você cria, mas que a gente sabe que é verdade, né? Digamos que o vizinho não é crente. Aí você faz um café da escola dominical. Tem melancia, tem abacaxi, aquele café maravilhoso com um monte de coisa. Só que você não leva uma melancia para o vizinho. Você só faz comer aqui dentro. Você não pega um bolinho e leva lá fora no vizinho da frente. Só faz comer aqui dentro. São os crentes privados, escondidos, que acham que evangelizar é apenas entregar um folheto. Se você pegar uma banda de uma melancia e levar no teu vizinho e entregar sem falar mais nada, você já está ganhando uma alma para Jesus. Toma essa melancia aqui, o nome dela é Evangelho. Segura ela aí. Não chama, não convida para nada, só a melancia. No outro dia é um bolinho com café com leite. Toma um bolinho aí. Mas esse irmão, ela é tão gente boa. É porque Jesus mandou, ele disse aqui. Ele disse: orai pelos vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos maldizem. É a prática da palavra, ela é muito mais poderosa do que apenas a aparência de fariseu que Jesus sempre criticou. Diga amém. Glória a Deus. Deixa eu olhar o meu horário. Então, quando nós não oramos, nós estamos desprezando o mandamento bíblico. Veja que o principal mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua vontade e com todo o seu entendimento. Toda a minha força e vontade é para amar a Deus. Então, a oração está conectada ao primeiro mandamento. Porque se aproximar de Deus é falar com Deus, é ter amizade com Deus. E é fácil de identificar alguém que não ora. Alguém que não ora, ela é insensível. O pavio é curto. É crente arengueiro. Eu quero saber quem sentou na minha cadeira, que ele vai ver quando eu chegar lá. Crente religioso, que está preocupado com a poeira do ventilador, ao invés de orar e glorificar o nome de Jesus. Nós estamos aqui para se encher nesse quartel, para sair lá fora e dizer: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso precisamos orar, orar e orar. Glória a Deus. Repita comigo: Deus salva a humanidade. Repita comigo: Deus salva a humanidade. Essa é a vontade de Deus. Será que você quer que o seu vizinho seja crente? E ele venha para cá e tome o carro que você tem? Que ele vai ser mais fervoroso do que você? Aquele colega de trabalho seu, que é mais ruim do que Satanás, você quer que ele se converta? E se transforme num obreiro e numa serva de Deus? Jesus quer. Jesus quer. Jesus ordenou a oração como estilo de vida. A oração não é uma prática que apenas abrimos a boca e falamos palavras. Daqui a pouco a crítica aumenta um pouco. Mas a oração é um estilo de vida. Nós oramos em todos os momentos da nossa vida. Não oramos em todos os instantes. Nós sempre estamos orando.
Oramos pelo curso, oramos pela escola, oramos pela família, oramos pela comida, oramos pelo benefício próprio, pela saúde, oramos pelo coração nosso, se tem algum benefício para a vida de alguém, estamos intercedendo, estamos sempre orando. É um estilo de vida, alguém que ora, que visita a irmã na sua casa para serrar um bolo de leite, mas no final ela ainda ora e abençoa a casa. Eu quero orar, eu não posso sair daqui sem orar, não precisa sentir nada para orar, é só orar. Não precisa, Senhor, me confirma se eu oro. Não precisa de confirmação, é só orar. Deus, eu oro por aquela alma, ore por todas as almas, é só orar. Crente que vive pedindo confirmação em tudo, ele é um incrédulo. E ele não pensa por si próprio, ele vive de moleta espiritual. Ore pelo mundo, ore pelo mercadinho, ore pelo bar. Ore pela pessoa que está lá batendo tambor para fazer uma macumba contra a sua vida. Ore pelo irmão que está doente. Ore por mim que estou falando aqui agora. Ore pela igreja do Senhor para que derrame Deus unção e graça e autoridade. Ore pelos pregadores que estão se desviando, pregando, agradando o povo ao invés de agradar ao Deus Todo-Poderoso. Cadê o pregador João Batista que ainda aponta e diz raça de víbora? Não tem mais raça de víbora. Todo mundo agora é coelhinho. A Bíblia ordena orar por todos os homens. Esse a gente não vai ler. Mas essa é a função. Orar pelas autoridades, pelos políticos, pelos prefeitos, vereadores, pelas autoridades eclesiásticas. Orar pelas outras religiões para que Deus liberte, salve. Deus quer que a gente interceda. Deus quer que a gente ore. Por isso que quando você ora 15 minutos e diz, não, Deus, tá bom, não tem mais nada para interceder. Interceda por todas as pessoas que você conhece lá da sua escola. Interceda por todos os jogadores de futebol que você lembra do nome. Por Garrincha não, que já morreu, não tem como mais orar por Garrincha. Mas a Bíblia ordena orar por todas as pessoas. Não orar é descumprir o sacerdócio espiritual. Quem pode ler isso aí? 1 Pedro 2:9. Todo mundo abre em todos os versículos, para assim que eu pedir já está na agulha. A função do sacerdote é ministrar diante de Deus, a favor do povo, rogando e oferecendo aquilo que Deus pede. Só que dentro da lei mosaica, ele deveria também, primeiro, oferecer sacrifícios por ele e pela sua casa. Em Zacarias capítulo 3, o sumo sacerdote Josué entra no templo sujo. Literalmente a roupa dele estava suja. Quem aparece dentro do templo? Satanás. Satanás aparece dentro do templo acusando ele. E do outro lado aparece quem? O anjo do Senhor, Deus, Jesus. De um lado Satanás e do outro Jesus. Satanás dentro da lei estava acusando ele porque ele estava errado. Mas entra a graça e a misericórdia de Jesus. Ele pega pelo braço de Josué e diz, vamos lá fora. Leva Josué lá fora e quando chega lá fora, dá uns carão nele. Bendito é os carão de Jesus. Jesus olha para Josué e diz, vá lavar a sua roupa. Está falando de santidade. Porque você não pode ministrar diante do meu povo com roupa suja. Deus falou com ele. Aí ele lava a roupa, passa o sabão homo, multi-ação, e ele entra novamente no templo e aí ele está limpo para falar. Porque muita gente chega aqui para falar e fica se tremendo e diz, irmão, aqui é um lugar santo, não sei a misericórdia, eu estou aqui. Porque sabe que não está muito bem com Deus. Sabe que tem que purificar mais a sua vida. Tem que orar mais. Fica fugindo da oportunidade. Se escondendo atrás daquele irmão que é mais gordinho para ninguém ver. Aí Deus toca no coração do pastor e diz, vamos ouvir o irmão. Logo o irmão que não quer ter oportunidade. Deus está perdoando os teus pecados mais uma vez hoje à noite. Porque Deus ele é misericordioso. Diga amém. Você está arrependido dos seus pecados? Eu estou. Diga amém. Eu estou arrependido dos meus pecados. Sabia que você pecou ontem? Você acha que não? Pecou ontem. Sabia que você pecou hoje e acha que não? Pecou hoje.
Por isso que nós precisamos nos arrepender todos os dias e a graça de Deus vai nos purificar. A oração do sacerdote, do ministro, do pastor, do evangelista, do pregador, ela é de suma importância para o povo de Deus. Se o homem de Deus, líder da igreja, não ora, a igreja sofre por causa disso. Por isso que ele anda de joelhos intercedendo pelo povo. Pessoas se desviam porque o sacerdote não ora. Pessoas estão fracas porque o sacerdote não ora. A Bíblia nos chama de nação sacerdotal. Então nós estamos aqui como essa nação intercedendo pelo Brasil e pelo mundo, que biblicamente o Brasil agora é amaldiçoado. Sabe por quê? Porque é inimigo da nação de Israel. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas tinha algo muito interessante. Quando tem crente na Babilônia, Daniel, Deus abençoa. Quando tem crente no Egito, José, Deus abençoa. E no Brasil tem muito crente. Quem é crente, levanta a mão. Então Deus vai abençoar o nosso Brasil porque tem muito crente. Olha que coisa maravilhosa. Como Deus é bom. E a Bíblia diz: orai por Israel. Orai por onde você vive para que haja paz na cidade. Eu gosto de interceder pela cidade de Campina Grande e pedir que ninguém abuse de nenhuma criança. Que não haja nenhum assalto hoje à noite. Que isso evite qualquer acidente. Por coisas simples que acontecem no dia a dia. Mas se a gente orar com fé, Deus faz só porque a gente pediu. Só porque a gente pediu. Quem crê nisso? Só porque você pediu, Deus vai honrar. Aquele acidente é para acontecer, mas como o servo pediu, não vai acontecer. Porque o meu servo pediu. Olha que coisa tremenda. Eu creio nisso. Eu creio nisso. A oração sem temor é rebeldia silenciosa. Quem pode ler aí? 1 Samuel 15, 22. Troca essa palavra sacrificar aí para o louvor ou oração. Louvor no sentido de música. Samuel está dizendo para Saul, que é o rei, que seria aprovado por Deus, mas Samuel, o profeta, está vindo para reprovar ele, porque ele passou à frente de Deus querendo ser o que ele não é. Que ele era rei, mas não era sacerdote. E Samuel diz para Saul que realmente agrada a Deus. Nós somos religiosos e também somos militantes de igreja. A gente vive na obra fazendo as coisas. Só que isso não substitui a fidelidade e a santidade. Eu não sou santo porque estou com terno azul. Isso não me santifica em nada. E é isso que Samuel está dizendo a Saul. Saul, o que agrada a Deus não é tu oferecer o louvor, matar o boi e levantar a mão e dizer aleluia. Não é isso que agrada a Deus. Agrada a Deus você ser fiel aos mandamentos do Senhor. É melhor obedecer a Deus do que fazer uma adoração, um louvor. É isso que ele está dizendo. Sacrificar ali não é perder coisa. Sacrificar ali é uma liturgia. Então ele está dizendo, é melhor ser fiel do que apenas estar no culto. É isso que ele está dizendo. De que adianta você estar aqui, mas é infiel a Deus. Esteja aqui, se arrependa e saia fiel daqui hoje, dizendo, eu vou ser fiel ao Senhor. Mesmo considerando que amanhã existe uma possibilidade da gente ser infiel de novo. E aí onde existe a resiliência e a fé e a nobreza até na hora que peca. Mas Senhor, eu pequei, não era para mim ter feito isso. Estou arrependido, me perdoe, Deus, está perdoado. Me renova, está renovado. E agora? Seja fiel. Vai, não peques mais, porque senão vai vir coisa pior ainda. Eita, me perdoe. Aí segue fiel. Quem está me entendendo? Estou sendo o mais direto possível para você entender. Próximo slide, deixa eu passar aqui. Passei ou não? Passei, não passei não. Opa, passei 2. Não orar é desprezar o mandamento bíblico, eu já falei esse, né? Tem uma demorazinha aqui. Quem não ora é facilmente enganado. Como eu quero ganhar tempo, em Josué 9, do 14 ao 16, Josué entra com a nação de Israel na terra prometida, estão na bênção, e um povo chamado gibeonitas, eles usam de astúcia, não de sabedoria, mas de astúcia para enganar o líder Josué e o povo.
Eles fingem que são um povo peregrino que está passando na terra e que estão pedindo pousada e amizade com o povo de Israel. Só que eles moram vizinho. Eles se vestem com roupas como que estivessem vindo de uma viagem longa. E eles dizem, a gente é de longe, me ajuda aí, faça amizade com a gente, Josué, tá certo. Vocês agora vão morar com a gente. Só que eles eram vizinhos, deveriam ser mortos e destruídos. E eles são enganados por isso. E quem não ora, cria alianças erradas. Quem não ora não tem discernimento da pessoa que está do seu lado, conversando com você, para aquilo que no Nordeste é chamado de cheiro do queijo. Na Bíblia é chamado de laço. É mais bonito, né? É mais bonito. Então, falta o discernimento. Tem um homem na Bíblia, cheio do Espírito Santo, cheio do dom de Deus, desmantelado nadinha. O nome dele é Sansão. O slide saiu aí, o pessoal da mídia, o slide caiu. Sansão eu intitulo como um filho de uma família crente, um filho de um pastor, muito militante na igreja, mas que namora as meninas do conjunto tudinho, e namora as católicas também, e as testemunhas de Jeová tudinho. Sansão é completamente desmantelado. Existe um dom sobre ele, e ele vem de desobediência, em desobediência, em desobediência. Ele perdeu isso porque ele perdeu o temor sobre a aliança que havia com ele desde nascença. Ele desprezou a aliança com Deus. E hoje na igreja é possível nós fazermos isso. Deixar de congregar é uma dessas coisas. Deixar de vir aos cultos, a gente vai enfraquecendo, vai ficando carnal. Deixar de jejuar também, a gente vai se preocupando mais em comer bolo, aquele bolo vulcão que eu comi essa semana, muito gostoso. E a gente vai se preocupando com essas coisas e vai deixando de consagrar o corpo e vai morrendo sem saber. Vai definhando sem saber. Pouco mais está um crente irritado, bruto, agoniado. Por quê? Não ora mais. Ele ora a oração litúrgica. Vamos começar o culto. Vamos orar pelo dízimo. Vamos orar para terminar. Ele ora só isso. Mas ele não tem mais intimidade com Deus. Foi assim com Sansão. Ele perdeu a intimidade de Deus. Aí entra a misericórdia de Deus como é grande. Deus permite a disciplina de Dalila e dos filisteus. E quando ele está acabado, ele se arrepende. E a Bíblia diz, e o cabelo dele voltou a crescer. Quando há arrependimento, há perdão e renovo espiritual. Você crê nisso? Você crê que Deus vai libertar, transformar e trazer de volta o teu desviado da tua casa e da tua família? Diga amém. Amém. Creia nisso firmemente. Por mais que você olhe e veja, está só misericórdia, é uma tragédia só. Creia, quando você ora e Deus quer porque Ele quer, existe libertação da parte de Deus. Quem não ora perde a direção da vida. Esse texto é muito bonito. Quem pode ler aí? Salmo 32, do 8 ao 10. Quem não ora perde a direção da vida. Esse texto é muito interessante e até engraçado, né? O que ele está dizendo é, será que você precisa sempre que eu fique lhe puxando para você saber qual é o caminho? É isso que ele está dizendo. Não seja como um cavalo, a mula que precisa de cabresto, para que não se atire em ti, ou seja, saia correndo. Então, para que você não se desvie, 10, lê o 10 aí, por gentileza. Não usar cabresto é simplesmente você ter entendimento e discernimento de como se comportar como crente. Você não pode pedir confirmação a Deus se vai se divorciar ou não. Porque você já tem a palavra dizendo que o casamento é eterno. Deus, eu deixo essa mulher ou fico com ela? Deus, eu deixo o meu marido ou fico com ele até o final? A Bíblia já diz. Você não precisa de cabresto de Deus confirmando tal coisa. Porque a informação já está aqui. Só precisa você deixar a piscina de lado no domingo de manhã e vir para a escola dominical e aprender a palavra de Deus. Diga amém. Está pensando que Deus não viu que você comprou uma piscina inflável para ficar no domingo de manhã em casa e não vir para a escola dominical? Deus revela também. Quem não ora é enganado pelas heresias. Quem pode ler aí? 1 Timóteo 4,
do 1 ao 2. Já era para você ter aberto. O crente não precisa ficar perturbado por ouvir um ensinamento esdrúxulo e estranho, principalmente pela internet. É comum, a gente também trabalha na área do ensinamento, e pessoas entram em contato com a gente. Irmão, o que é que o senhor acha desse vídeo aí? Um vídeo de 1h30. Eu digo, não vou assistir um vídeo de 1h30. Me dê uma resposta, o que é que o senhor acha disso aí? Heresia do início ao final. E a pessoa fica perturbada, e agora? O irmão essa semana estava perturbado se Jesus ia voltar ou não, porque ele viu que um homem na internet disse que Jesus não vai voltar. Ele estava perturbado com isso. Aí me procurou para me consolar ele, aí eu mandei foi um vídeo meu para o like aumentar um pouco mais no canal, né? Mas o crente que estuda a palavra de Deus, ele não fica perturbado por ensinamento algum, porque ele tem a mente saturada da palavra de Deus. Não é que ele é intelectualmente perfeito, é que ele tem discernimento. Ele lê a Bíblia com oração, devoção e adoração a Deus, e o inimigo não pode enganar, porque a heresia é o maior mal que há no meio da igreja. E o apóstolo Paulo até disse, até que é necessário que haja entre vós heresias, para que aqueles que são luz se destaquem, ou seja, os apologetas, aqueles que defendem a fé, eles se revoltam quando tem alguém ensinando alguma coisa errada dentro da igreja. E essa revolta tem que acontecer. Temos que estar inquietos por pessoas que colocam jugo pesado dizendo, só é salvo se fizer isso, só é salvo se fizer aquilo. E eu quero lhe dizer que nós somos salvos pela graça e pela cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é dogma da igreja, mas é Jesus que nos salva. Glória a Deus. Quem ora, quem não ora, confia apenas na lógica humana. Salomão diz, não te estribes no teu próprio entendimento. Não seja vaidoso ou soberbo por aquilo que você acha que sabe. Quem ora é dependente de Deus. Deixa eu ver se é esse mesmo. É esse mesmo. Deixa eu confessar algo aqui. Há muitos anos atrás, o Espírito Santo falou ao meu coração e disse, te darei capacidade para fazer esboço de pregações. Só isso, uma frase tão simples. Então, isso é possível estudar e fazer. Só estudar e fazer. Mas Deus é quem nos capacita para as coisas. Isso acontece muito. Alguém vai me passar o microfone para pregar. Vamos ouvir o nosso irmão Marcos, que Deus já pôs uma palavra no seu coração. Eu digo, eita, pois não tem nada aqui. Eu estou orando há fé tempo, está zero. Tem uma agenda aqui com mais de 100 esboços, mas eu não posso pregar nenhum. Por quê? Porque não são meu, pertence a ele. Eu tenho que pregar aquilo que ele manda. Aí de repente eu abro a Bíblia, pum, em cima do texto, aí, tum, 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 na hora. Vem o título e todos os tópicos na hora. Diga amém por causa disso. Isso é o milagre do Senhor. Não estou falando de conhecimento na mente, não. Conhecimento você paga o preço. Estou falando só de arcabouço, né? Daquilo que Deus dá. Aí Deus vai e mostra, fale isso, fala aquilo. E na hora eu faço no celular, está cheio. Eu já fiz vários aqui. Eu faço no celular e vou e prego. Eita, esse irmão passou o dia todo estudando. Não. Você tem que estudar todos os dias da sua vida de crente, para que você tenha discernimento, ninguém lhe engane, você esteja mais próximo da face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém. Essa noite estou pegando os preguiçosos, né? Aquela pessoa que não quer orar, que não quer estudar a palavra, mas é preciso falar essas coisas. É preciso. Algumas críticas mais pontuais: exageros na oração e o equilíbrio bíblico. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Frase de Deus falando para Samuel diante de Eliabe, que tinha aparência de guerreiro, mas era frouxo. E quem era o verdadeiro guerreiro era o pequenininho franzino que nem estava presente. Porque Deus conhece quem tem e quem não tem. Vamos lá. Bora lá. Tem uma demorazinha, não sei o que não, mas vamos lá.
Aí, quem pode ler isso aí? Salomão ensina sobre equilíbrio na oração. O que seria equilíbrio na oração? Será que nós somos equilibrados na oração? Eclesiastes capítulo 5, do 1 ao 3. Vamos meditar agora nisso, que poucas pessoas pensam sobre isso. Eclesiastes 5, do 1 ao 3. Vamos por parte. Um dos ensinos mais poderosos da Bíblia, que nos traz siso, sabedoria, é chamado de sobriedade, moderação ou equilíbrio. Se você quiser pesquisar, pode ir atrás. Tudo na existência tem que estar equilibrado. Tudo no físico, no corpo humano, nos astros, nos animais, na terra, tudo tem que ter um equilíbrio. Qualquer extremo, para negativo ou positivo, vai dar errado. Para mais ou para menos, vai dar errado. Tudo tem que estar equilibrado. Quando Salomão diz, guarda o teu pé, ele não está dizendo para tirar a prótese do pé e guardar. Nem tampouco para fazer um propósito lá da outra religião de levar um pé de madeira e colocar lá na estátua do Padre Cícero. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, tenha cuidado no seu proceder diante da presença de Deus. Guarda o pé, não é ficar sem balançar o pé. Não tem nada a ver com o seu pé. Ele está dizendo, se comporte da maneira que você entende que Deus realmente vai receber seu comportamento. Que isso é sabedoria diante da presença de Deus. Aí ele diz, se inclina mais para ouvir, ou seja, para adquirir, do que apenas sair de você. Tanto é que Paulo disse que nós nem sabemos orar como convém. Aí Salomão completa, Deus está no céu, ou seja, ele já sabe de tudo. Você está na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Espera aí, vamos lá. Estamos falando de equilíbrio. E estamos diante de várias mulheres de oração. Eu já vi muita mulher de oração vaidosa demais, orgulhosa. Irmão, aqui é benção porque aqui ora, irmão, é 2 horas de joelho, ainda bate no joelho. É 2 horas, irmão. Por isso que fez a cirurgia no joelho. Por isso. Não teve moderação, horas de joelho, problema no joelho. Simples. Simples. Então, o exagero e o desequilíbrio vai trazer problema. Se você só senta errado, escoliose, vai dar problema na coluna. Vai dar problema na coluna. Nem adianta orar, que vai dar um problema na coluna. Não senta errado. E se você ora errado, vai dar problema nas suas emoções e na sua mente. Desequilíbrio na oração. Deixa eu passar aqui, vamos lá. Eita. Jesus condenou repetições vãs e exageros emocionais. Não sejais como os fariseus hipócritas, que gostam de ser vistos nas praças com as mãos levantadas e orando. Não useis de vãs repetições. O que seria vãs repetições? Tem um padre aí chamado Padre Marcelo, ele fica olhando para uma foto de Jesus e dizendo, Jesus, 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 Jesus. Aqui nós também temos esse Padre Marcelo. São nós, quando estamos de joelho, tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Ele já sabe. Para que você fica dizendo isso? Ele já sabe. A sua oração tem que ter objetividade. Tem que ter um assunto na sua oração. O crente emocionado, ele chega de joelho. Veja que Salomão diz, não tenha pressa para pronunciar palavra alguma, porque Deus já sabe tudo. Se ajoelha, respira, coça a cabeça um pouquinho, ajeita o óculos, fica calado um tempo. Que agonia é essa? Oh, meu Deus e meu Pai, chegamos na tua presença. Deixa eu ajeitar o catarro. Deixa de agonia. Deus já sabe o que você vai dizer. Tranquilidade. Pensa antes de falar com Deus. Não ora as tuas intimidades alto. Porque o irmão que tem inveja de você está do lado, está na frente ouvindo tudo. O falso profeta que gosta de entregar profecia falsa está ouvindo.
E vai entregar uma profecia baseada naquilo que você ora alto. Tu sabes, Senhor, que quinta-feira passada eu fiz aquilo. Olha, é o profeta. Eu vi que tu fez aquilo quinta-feira passada. Mentira. Intimidade não diz a ninguém, é você e Jesus. Diga amém. Intimidade não passa para ninguém. Intercessão, ora alto, bem alto. Intercessão, ora bem alto para todo mundo ouvir. Mas a tua intimidade, só você e Jesus. Só você e Jesus. Deus não é convencido pelo volume, mas pela sinceridade. A oração formal no púlpito aqui, é claro que ela tem que ser uma oração, não é? Mais elaborada, porque ela tem até uma beleza na fala, porque é ruim você ouvir alguém falando feio. Mas Deus não está preocupado na sua intelectualidade quando você fala diante dele. Ele sabe que você fala pro modo em casa. Senhor, pro modo, é aqui que vai falar, bem bonito. Deus sabe que você fala errado. A sinceridade foi o que Deus disse a Satanás sobre Jó. Viste o meu servo Jó, homem sincero, homem íntegro. E aí eu provoco, quem Deus ouve mais? Uma senhora que orou 38 minutos gritando, agoniada, ou uma jovem de 13 que orou 4 minutos? Não tem nada a ver. Porque a intenção e a profundidade, não é a quantidade. Eu vou lhe provar biblicamente, né? Aí está lá 38 minutos orando e a jovem, me perdoa, Jesus, que eu errei, eu só quero um renovo hoje. Antes dela se levantar, ela já é renovada na hora. Por conta da profundidade, da intensidade, da sinceridade daquela pessoa. Não tem coisa melhor do que você ser sincero diante de Deus. Porque Deus sabe que nós estamos pensando mal contra a pessoa e abençoa Jesus e querendo o mal daquela pessoa. Deus sabe isso. Você recebe essa palavra nessa noite? Sou direto, não tem rodeio, não tem negócio de rodeio. Principalmente com crente, não precisa ficar rodeando, tentando agradar. Tem que ser direto. Tem que ser direto. Daniel foi ouvido nas súplicas. Sabe o que é uma súplica? É quando você está começando a oração, Deus Todo-Poderoso, isso é súplica. Você está iniciando com adoração, submissão diante de Deus. Quando Daniel ora, querendo saber a questão do cativeiro, quando ele suplica a Deus, Deus já ouve e diz, desce lá, Gabriel, porque o meu Daniel, muito amado e do Espírito excelente, ele está orando. Desce, 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 desce. Só que houve um problema com o anjo, não com Daniel. O anjo demorou 21 dias, porque um outro anjo inimigo dele parou ele. E aí teve que trazer um exército todo para liberar o anjo, foi uma guerra de 21 dias. Então vamos lá. Não existe campanha de 21 dias de Daniel. Não existe campanha de 21 dias de Daniel. Porque Daniel é fiel. Ele ora e Deus ouve na hora. Pensei que alguém ia dizer amém, não disseram nada. Não existe campanha de 21 dias de Daniel. Daniel é crente. Daniel não passa semanas falando com Deus para Deus ouvir. Daniel suplica e a resposta vem na hora. Quando o anjo chega, ele diz isso. Ele diz, Daniel, muito amado, me desculpa aí. No princípio das tuas súplicas eu já vim. Na hora que tu falou eu já estava aqui. Só que não deu certo porque o Satanás atrapalhou lá em cima. Quem está me entendendo, diga amém. Olha como é poderosa a oração. Quantas vezes eu já não coloquei a mão na cabeça. Senhor Deus, tira essa dor de cabeça. Está doendo muito. Na hora que eu tirava a mão, a dor de cabeça foi embora. Quantas vezes eu já não disse a alguém, numa consagração no domingo de manhã, chegou uma irmã, irmão Marcos, estou com dor de cabeça terrível, minha garganta está terrível aqui. Eu disse à minha esposa, dê esse copo d'água a ela aí. Na hora que ela beber a água, a dor vai embora, em nome de Jesus. Na hora que ela bebeu, a dor foi embora. Então, Deus ouve as nossas orações. Mas Deus também precisa olhar qual é a nossa intenção. Porque Ele não vai ouvir todas as nossas orações. Ele não vai dar ouvidos a todas as orações. Ele escuta todas, mas não vai dar ouvido a todas as orações. Os fariseus oravam muito, mas não oravam certo. Quem pode ler aí Lucas 18, 11 e 12. E depois desse último versículo eu vou acelerar aqui. Lucas 18, 11 e 12.
Perceba que a oração que Deus não recebe é aquela da autojustificação. Seu Deus, tu sabe que eu sou tua serva. Isso não vale de nada. Se for infiel, não vale de nada. Eu sou crente, sim. É fiel a Deus? Se não for, não vale de nada. Nós estamos nesse momento sofrendo a crise na pregação. E a crise da pregação é: venha que Deus vai te abençoar. Não. Seja que Deus vai te abençoar. Seja a pessoa que Deus quer que você seja. Aí Deus vai fazer coisas inimagináveis na sua vida. O fariseu está orando para si próprio. Eu sou, eu faço, eu sou, eu tenho e eu faço. Enquanto o considerado bandido e publicano está dizendo, sem levantar a cabeça, tem misericórdia de mim. E o texto diz, quem desceu justificado? Foi o que se humilhou. Então, quem muito se humilha no privado diante de Deus, será honrado pelo próprio Deus publicamente. É isso que Deus diz. Quando entrares no teu aposento, se fecha, ou seja, você e Deus, intimidade, e o teu pai que vê o que está em oculto, te recompensará publicamente. Olha que coisa gloriosa. Você passa por preconceito, porque não pode se ajoelhar, mas estava em casa orando o dia todinho. Alguém diz, olha, nem se ajoelhou. Está vendo aí? Isso não é crente não. Estava o dia todo orando em casa, sentindo a presença de Deus, intercedendo e Deus fazendo milagre que você nem sabe. Aí você chegou na igreja com as costas doendo, ficou sentado, não se ajoelhou. Está vendo aí? É fariseu. Sempre haverá um filho de Satanás evangélico para tentar ferir a comunhão do crente com Deus. Mas eis que está aqui aquele que é maior do que o templo, e o nome dele é Jesus de Nazaré, para nos justificar pela sua graça e pelo seu favor. Como eu preciso seguir, e agora eu vou deixar o computador de lado, vou acelerar um pouco mais aqui. Olhe para o slide ali e preste bem atenção agora. O perigo psicológico do excesso emocional. Aquele crente emotivo que ele entende que ele é fervoroso quando ele é descontrolado. Ele acha que ele é fervoroso se ele chorar em todas as orações. A Bíblia não está mandando chorar em toda a oração. Quebrantado não é o que chora, é o que tem o coração quebrantado. Satanás chora, o fariseu chora, o crente falso chora, mas é o coração quebrantado. Se ajoelhar não significa que eu me ajoelhei. O coração está orgulhoso, mas o joelho no chão. Então, o perigo psicológico do excesso emocional, o abuso de vir para frente, principalmente em crianças e adolescentes, mais de 15 minutos orando, e a criança lá está cansada, toda molhada de lágrima, porque ela está chorando só porque a outra está chorando. Ela não quer chorar. Ela está chorando porque a outra está chorando. O meu menino estava agarrado com a tia e mais 2 crianças chorando no culto de criança. Aí eu fiquei perto, olhando. Aí quando ele olhou para mim, ele soltou ela e já veio para mim brincando e rindo. Ele estava chorando. Ele disse, papai, o menino está chorando. Aí quando ele voltou para lá, na hora que voltou, automaticamente começou a chorar de novo. Nós não precisamos chorar com hipocrisia. Deus sabe a sua lágrima, só um pouquinho. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Você só vai apenas prejudicar o seu psicológico quando você fica fingindo que é crente, chorando de mentira. Deus está vendo, e Deus sabe que eu sou corajoso, e que eu falo, e que não tem rodeio para isso. O verdadeiro significado de orar sem cessar. A gente não vai ler isso aqui. Orar sem cessar não é orar a todo instante, mas é ser perseverante em todos os momentos da vida. Você ora para entrar no curso, mas se você ficar orando enquanto o professor fala, você não vai entender nada. Se você ficar orando aqui agora, você não vai entender o que eu estou falando. Você tem que meditar. Então nós não oramos em todos os instantes, nós oramos sempre, nunca deixamos de orar. Veja quem ora a todo instante. Acordou. Senhor meu Deus e meu Pai, acabei de acordar, o lençol está do meu lado. Toma na frente, vai na frente que eu vou agora escovar os dentes. Não gostei muito dessa pasta Even, eu gosto da pasta Close-Up. Deus abençoa agora se a minha esposa preparou o pão com ovo, ou foi o pão caixa, ou foi... E ele começa a orar o tempo todo. Deus abençoa agora, eita, eu esqueci uma chinela, só estou com uma. Deus toma na frente, me dá uma chinela nova, que a chinela velha está muito antiga. Deus, eu vou sair para o trabalho daqui a pouco, esqueci de pentear o cabelo. Deus toma na frente, esse pente também já quebrou 2 dentes. E aí vai orando o tempo todo, ele vai ficar doido. Você vai ficar doido. A Bíblia não está mandando você fazer isso. A Bíblia está mandando você apresentar os momentos de sua vida. Deus, acordei, muito obrigado pelo sono, agora vou trabalhar. Pronto, acabou-se.
Sejam poucas as tuas palavras. O que a Bíblia ensina é estar em aquilo que a gente chama de espírito de oração. O que é isso? Andar em espírito. Andar em temor. Isso é espírito de oração. Andar em temor. Não andar sendo infiel e depois de orar. Andar sendo fiel. Isso é espírito de oração. Você está aqui o tempo todo ligado em Jesus. Não está o tempo todo falando, senão você endoida. A sua mente não vai aguentar. E existe... Eu fui numa clínica psiquiatra, não porque eu estava assim, mas porque eu estava acompanhando uma pessoa. Bem na hora que todos os pacientes iam conversar com o médico. Uma conversinha de 3 minutos para voltar para a sala. Adivinha quem era o maior número de pessoas que vêm na fila? Os crentes. Os crentes. Blá, blá, blá. A maioria era tudo irmãzinha, com a sainha, os irmãos da igreja. A maioria era tudo os doidos. Por quê? Porque não entendeu o equilíbrio espiritual. O poder não está em você, o poder pertence a Deus. Não é você que comanda o mundo. Deus, eu quero amarrar todos os demônios de Satanás. Não vai amarrar. É Deus quem manda em tudo. A sua obrigação é apenas interceder e orar. Quem manda é Jesus. Deus, nessa noite eu quero que aconteça isso. Vai acontecer se Deus quiser. A nossa obrigação é só orar. Quem manda é Jesus. Você crê nisso? Quando você pega a parábola de Lucas 18, do 1 ao 8, que é o juiz iníquo, você vê que a mulher ela vai importunando ele, para ele olhar para a causa dela, não para fazer o que ela quer. É para ele olhar para a causa dela. Se ela tivesse errada, ela ia ser punida. Então a nossa oração para Deus é para que Deus olhe para nós, não é para que Ele faça tudo o que eu quero. Aí você lembra de João e diz: e tudo que pedides em meu nome eu farei. Olha, heresia. Não, vai estudar a Bíblia. Lá Deus vai fazer tudo para quem tem o discernimento correto. São 4 características. Para quem ama a Deus, para quem é discípulo de Jesus, para quem ama o próximo e para quem faz tudo o que Jesus manda. Aí tudo que você pedir, Ele faz. Porque nada que você pedirá será carnal ou para o seu próprio deleite. Será tudo para a glória de Deus. O crente espiritual, ele pede mais para os outros do que para si próprio. O crente carnal, ele só pede para si próprio. Vamos lá, um exemplo. Me espere aí mais 8 minutos. O crente sanguíneo, agoniado, estressado, ele está orando a Deus numa campanha. Deus, me dê um porte de arma para mim andar com a Glock na cintura, Deus. Eu vou fazer essa campanha, vou clamar ao Senhor, vou jejuar para o Senhor me dar um porte de arma que eu quero. Deus vai dar? Não vai dar. Uma arma para um crente sanguíneo. Na hora de expulsar o demônio, ele esquece da oração e pega a arma. Deus não vai dar. Não é que Deus fará tudo o que a gente quer. É que se nós dependermos do Deus Todo-Poderoso, Ele vai fazer muito mais do que aquilo que a gente pede. Porque Deus sabe o que a gente precisa e aquilo que a gente deseja. Diga amém. A oração contínua é vida contínua diante de Deus. Isso eu já falei. Agora, um pouco dentro do contexto de psicologia, né? O que a ciência diz sobre os benefícios da oração para o cérebro e a vida? O que a ciência diz? Vamos lá ver o que a ciência diz. Não diz nada, peraí. Aqui. A oração produz efeitos profundos no cérebro e nas emoções. Ela reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e gera resultados semelhantes aos da meditação focada. Ao orarmos, regiões do cérebro responsáveis pela calma e pelo autocontrole são ativadas, enquanto a amígdala, a área ligada ao medo e à ansiedade, é equilibrada. Por isso a oração contribui diretamente para uma maior sensação de paz, segurança emocional e estabilidade interior. Primeiro, reduz o estresse e a ansiedade. Está ansioso? Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo. Então, quando você ora, a ansiedade vai embora. Traduzindo para o nordestino, deixe de ser agoniado e vá para o centro de oração. Só isso. Segundo ponto, fortalece o foco e o autocontrole. Quem ora, ele não é distraído pelo entretenimento. Quem ora tem discernimento que o celular está exagerado e vai colocar ele de lado e vai fazer algo que produz algo espiritual. Terceiro ponto, não tem mais terceiro ponto, infelizmente. Bem-estar e felicidade.
Orar traz felicidade. A ciência comprova isso. Que quem ora tem mais sabedoria, tem mais paz emocional para tomar decisões importantes na vida, porque está falando com aquele que é dono de toda a sabedoria. Então, quem ora tem sabedoria. Glória a Deus por isso. Vamos lá, para a gente finalizar. 4. Regula emoções sociais. A pessoa introspectiva, o antissocial, que não consegue conversar, não consegue expressar os seus pensamentos, mas quando ele ora, ele começa a falar com aquele espírito evangelístico. O Deus que quer que a gente exala o evangelho. E aí, esse crente começa a ser mais expansivo e começa a ganhar terreno social. 5, saúde física e também aumenta a longevidade. Que vídeo lindo eu vi, né? Que quando nós levantamos as duas mãos para o céu, as veias dos braços, né, faz com que o sangue volte e regue o coração. Então, quando nós levantamos as mãos para adorar o Senhor, o nosso coração recebe mais vida. Olha que coisa poderosa. E quando você faz um polichinelo também, do mesmo jeito. Então, quando você levanta as mãos para adorar Jesus, você está recebendo saúde da parte de Deus. Olha que coisa gloriosa. E quando você sai para evangelizar, suas coxas engrossam, e quando você tiver com 80 anos, com pernas fortes, vai viver muito mais e não vai cair. Olha que coisa maravilhosa. 6º ponto. Mente organizada e resiliente. Quem ora, medita na vida. Quem medita na vida é sistemático, é organizado. E acorda dizendo, hoje eu tenho que resolver isso, 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 isso. E ele tem o objetivo de resolver essas 4 coisas durante esse dia. Então ele vai orar, pedir sabedoria a Deus, e no final do dia ele sente uma satisfação muito grande, porque resolveu as 4 coisas debaixo de oração. Diminui solidão e sensação de vazio. Crente que não ora, ele sente um vazio porque não está honrando a presença de Deus. Quem ora nunca vai se sentir só. Quem mora sozinho, não mora sozinho. Tem a presença de Jesus lá na sua casa. Jesus está lá e é só conversar com ele. 8, muda o cérebro fisicamente, que é chamado de neuroplasticidade. Quem ora bastante, a cabeça fica maior. É isso que está dizendo, né? Quem ora mais e quem aprende coisa nova, os neurônios fazem novas conexões. E o cérebro, ele aumenta um pouco mais, você fica mais inteligente. Quanto mais você ora, mais inteligente você fica. 9, a oração melhora a vida inteira. Quer ser feliz? Ore. Quer ser feliz? Fale com Deus Todo-Poderoso. E a gente vai finalizar com a conclusão, que ela não sai. Tem que concluir. Se concluir não vale, não concluir não vale não. Aí, a oração não é apenas um hábito espiritual, é uma necessidade vital. Quando deixamos de orar, perdemos direção, força, proteção e sensibilidade espiritual. Mas quando cultivamos uma vida de oração equilibrada, ganhamos clareza, paz, sabedoria e renovação diária. A ciência confirma o que a Bíblia sempre ensinou. A oração transforma a mente, fortalece o coração e sustenta a vida. Por isso, escolher orar é escolher viver no centro da vontade de Deus, desfrutando de tudo aquilo que Ele deseja revelar, conceder e realizar em nós.